Ela construiu um império global nas sombras. Por quase 5 décadas, Marguerite Roux foi o motor invisível por trás da ascensão de André Roux ao estrelato. Sua esposa, sua escritora, sua empresária, sua protetora mais feroz. Juntos eles conquistaram o mundo da música clássica. Mas agora ela está se despedindo. Após uma trágica piora na saúde de André, tudo mudou. Por trás do glamour, algo se quebrou. E enquanto André celebra 75 anos com o mundo, Marguerite está silenciosamente se afastando. O que aconteceu com a mulher que manteve tudo unido? Tudo começou a desmoronar em 2012. No auge de sua fama mundial, André Ruero, chamado Rei das Valsas, não planejava diminuir o ritmo. Ele lotava arenas com sua orquestra Jan Strauss, viajava entre continentes e conciliava concertos especiais de TV e aparições na mídia internacional sem perder o ritmo. Por décadas ele pareceu intocável, nenhum dia de folga por doença, nenhum atraso, nem mesmo o jet lag conseguia derrubá-lo. Mas em julho de 2010 algo se quebrou. Durante férias na Bélgica com sua esposa, Marguerite André acordou às 3 horas da manhã e o mundo ao seu redor estava girando. Não figurativamente, literalmente. O teto se torceu, as paredes inclinaram. Ele sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Estava encharcado de suor e dominado pela náusea e não conseguia ficar de pé. A princípio, ignorou o problema. Talvez fosse apenas exaustão. Ele vinha se esforçando muito, conciliando gravações em estúdio, aulas de espanhol e os preparativos de última hora para a turnê em uma única semana. Chegou a acreditar que se manter feliz e produtivo poderia evitar doenças. Mas isso não era algo que ele pudesse ignorar com um sorriso. Pela manhã, a tontura não havia passado. Pelo contrário, piorou. Os médicos diagnosticaram neurite vestibular, uma infecção viral que atinge o ouvido interno e afeta o nervo vestibular. Esse é o nervo responsável pelo equilíbrio. Quando inflama o cérebro, recebe sinais confusos, causando vertigem extrema, desorientação e enjoo. Para André foi devastador. Ele não estava lidando apenas com um pouco de tontura. Não conseguia andar em linha reta, não conseguia ensaiar, não conseguia nem segurar seu violino sem sentir como se a sala estivesse inclinando. E foi aí que a situação ficou séria. Ele tinha um concerto marcado para a semana seguinte em Amsterdã. Não era uma apresentação pequena, mas um show com ingressos esgotados e 60 mil fãs esperando. Mas desta vez não houve recuperação milagrosa. Seu médico disse que o único tratamento era repouso. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Não apenas para André, mas também para Marguerite. Marguerite Roux não é apenas sua esposa. Ela é a força silenciosa por trás de tudo o que ele faz. Professora de idiomas por formação e compositora por mérito próprio. Ela é casada com André desde 1975. São mais de 4 décadas de parceria. Não apenas romântica, mas também criativa, logística e emocional. Enquanto André viaja pelo mundo em turnê, Marguerite administra a parte comercial do império. Ela escreve, administra e protege o tempo e a energia dele. Mas em 2010, não havia um plano de negócios para isso. André teve que cancelar sua turnê australiana. Depois, cancelou suas apresentações no Reino Unido. Não eram pequenos shows locais. Eram grandes eventos em estádios com centenas de empregos envolvidos, equipes de iluminação, membros da orquestra, diretores de palco, equipes de transporte. No total, 120 pessoas dependiam dele para seus salários. Suas despesas mensais ultrapassavam 825 mil libras, mesmo antes de contabilizar seus ganhos pessoais. Então, quando ele adoeceu, não foi apenas uma crise pessoal. Foi uma verdadeira tempestade econômica. E Marguerite estava no olho do furacão. Do castelo do século XV em Mri, um lugar que André sonhava em possuir desde criança, Marguerite manteve tudo funcionando. Ela manteve a empresa à tona. Ela cuidava da comunicação. E, mais importante, garantia que André se concentrasse em melhorar mesmo quando ele queria ignorar a doença. Porque ele tentou. Ele insistia, pedia remédios. Tentava andar, tentava praticar, mas nada funcionava. Seu corpo se recusava. Foi Marjorie quem o lembrou disso.
Não era um teste de força, mas de sobrevivência. A ironia. Isso aconteceu depois de anos em que André acreditava ser imune à exaustão. Ele estava tão convencido de que sua mente podia controlar seu corpo, que o otimismo por si só poderia protegê-lo do colapso. Mas até o artista mais apaixonado tem limites. E desta vez, ele atingiu os seus. Por 3 meses seguidos, ele não pôde fazer turnê. Mal conseguia sair da cama. Sentia vergonha como se estivesse decepcionando a todos. Não tinha energia nem para brincar com os netos. Em certo momento, comparou seu suor constante à menopausa. Ele brincou sobre isso, mas a verdade era clara. Não era apenas uma virose, era um alerta. Os médicos fizeram exames. Ele fez uma tomografia cerebral para descartar um tumor. Os exames não mostraram nada, mas a recuperação ainda era brutal. Não havia remédios nem tratamentos milagrosos, apenas reabilitação do equilíbrio, fisioterapia e uma série de exercícios tediosos, porém necessários. Ficar em pé sobre uma perna só, traçar o número 8, com os pés mover os olhos de um lado para o outro, para cima e para baixo. Todos os dias, 3 vezes ao dia, durante meia hora. Lentamente e dolorosamente funcionou. Mas mesmo quando André começou a se recuperar fisicamente, o sofrimento emocional não diminuiu. O medo de uma recaída pairava sobre tudo. A NELRIT vestibular tem uma taxa de recaída de cerca de 5%, e o estresse é um dos maiores gatilhos. Então André teve que repensar tudo, não apenas sua agenda, mas sua vida. E foi aí que Marjorie entrou em cena novamente. Ela o ajudou a elaborar 2 listas. Uma lista continha tudo o que ele amava em seu trabalho: tocar música, fazer shows, gravar álbuns. A outra lista era tudo aquilo que o esgotava: reuniões, negociações comerciais, palestras, eventos de imprensa, gestão de operações. A segunda lista era muito mais longa. Então, juntos, eles a reduziram. Eles esvaziaram sua agenda, mudaram suas prioridades. Decidiram que dali em diante ele se concentraria apenas na música e deixaria Marjorie protegê-lo do resto. Essa decisão não se tratava apenas de carga de trabalho. Era uma questão de sobrevivência. André podia parecer invencível no palco, mas Marjorie sabia que não era bem assim. Ela o viu em seus momentos de maior fragilidade, suando de febre, cambaleando, sentindo-se constrangido até mesmo ao ir ao banheiro. E ela permaneceu ao seu lado, garantindo que o mundo jamais visse o quão perto ele chegou de se quebrar. O relacionamento deles nunca teve a ver com ostentação. Marjorie raramente o acompanha em shows ou aparições públicas. Aliás, certa vez ela disse que não queria ser definida por ser a esposa de André Rieu. Ela tem sua própria identidade, seu próprio trabalho, sua própria mente. Mas em momentos como este, você vê a força por trás das aparências. Juntos, eles criaram 2 filhos. Hoje têm 5 netos. Moram no mesmo castelo onde André teve aulas de piano quando criança. E em meio a toda a fama, todo o caos, toda a música e todos os holofotes, Marjorie manteve os pés no chão mesmo quando o mundo começou a girar. Em 2013, André voltou aos palcos. Recuperou-se mais rápido do que os médicos previram. Os exercícios para os olhos, a terapia e as mudanças no estilo de vida ajudaram a estabilizá-lo. Mas o medo nunca desapareceu completamente. E para Marjorie, o papel mudou. Ela não estava mais apenas dando suporte a um músico em turnê. Ela estava assistindo ao homem que amava enfrentar seus limites e fazendo tudo o que podia para protegê-lo de chegar a esse ponto de ruptura novamente. Então, quando os fãs veem André hoje sorrindo, valsando, regendo uma orquestra de 60 músicos, nem sempre sabem o preço que se paga para manter esse sonho vivo. E certamente não veem a mulher que ajudou a manter tudo unido quando as coisas começaram a desmoronar. Mas Marjorie faz isso porque aquilo foi apenas o começo. E em 2017, André enfrentou um novo alerta. Um que o forçou a olhar ainda mais profundamente para sua saúde, suas escolhas e o que realmente importava. Desta vez, a pressão não vinha de um vírus ou de uma turnê cancelada. Vinha de dentro. Após o segundo grande susto com a saúde em poucos anos, André percebeu que algo precisava mudar permanentemente. Fazer turnês sem parar, gerenciar uma orquestra de 60 músicos, supervisionar a logística de produção e manter uma base de fãs global satisfeita. Tudo isso se acumulou rapidamente. Seu corpo estava dando sinais de cansaço. E desta vez ele ouviu.
Foi então que ele buscou reforços, um personal trainer, um novo plano alimentar e uma nova rotina focada em força-resistência e descanso de verdade. Isso não foi uma atitude vaidosa. Foi uma questão de sobrevivência. Ele começou a se exercitar regularmente não apenas para acompanhar o ritmo exigente de sua orquestra, mas para garantir que não caísse do palco. Literalmente. Seu treinador ajustou suas refeições, monitorou seus movimentos e o ajudou a se reconstruir de dentro para fora. E os resultados eram impossíveis de ignorar. Ele se sentia melhor, dormia melhor e se movia mais rápido. Mas não parou por aí. Sua orquestra, inspirada pela mudança de maestro, também aderiu. Logo, toda a orquestra de Johann Strauss estava envolvida. Havia músicos reservando horários em academias de hotéis, organizando aulas de zumba e até se inscrevendo para maratonas durante as turnês. O clima nos bastidores mudou. A saúde tornou-se parte da rotina, não uma reflexão tardia. E se você está se perguntando como um senhor de 70 anos consegue fazer shows que duram das 20 horas à meia-noite, em vários fusos horários por 5 ou 6 dias seguidos, a resposta é descanso, disciplina e o apoio de uma equipe que segue suas orientações. Hoje André mantém seu círculo social restrito. Ele carrega fotos da família dentro do estojo do violino. Seus filhos lhe enviam fotos dos netos antes de cada concerto. Ele usa sua aliança de casamento em uma corrente não no dedo, para evitar acidentes no palco. Esses não são apenas rituais, são âncoras. Quando você está viajando entre cidades e se entregando de corpo e alma, sob os holofotes do palco. Pequenas lembranças de casa podem te manter com os pés no chão. E falando em casa, aquele castelo em Maastricht é mais do que um símbolo de sucesso. É onde Marjorie espera, assistindo a cada apresentação dos bastidores longe das câmeras. Ela não precisa estar sob os holofotes para causar impacto. Por mais de 40 anos, ela moldou cada passo nos bastidores, escrevendo sua biografia, ajudando-o a estruturar shows, gerenciando a logística e mantendo-o focado no que realmente importa. O relacionamento deles ainda funciona com a mesma energia que os uniu pela primeira vez nos anos 70. Ela era professora de idiomas em Nijmegen. Ele era o garoto que ela conheceu na festa de formatura da irmã dele. Quando se reencontraram anos depois, não perderam tempo. Eles se apaixonaram rapidamente, mas nem todos concordaram. Os pais de André não tinham certeza se Marjorie era a pessoa certa. Seu espírito hippie entrava em conflito com suas expectativas rígidas. Mesmo assim, eles seguiram em frente. Ambos vinham de lares disciplinados. Ambos foram criados para trabalhar duro. Essa determinação se tornou a base de tudo o que construíram. Em 1978, André entrou para a Orquestra Sinfônica Lindbergh e tocava no grupo de música de salão de Gemma Serpent. Quase na mesma época, Marjorie descobriu que estava grávida. Eles conciliavam família, aulas, música e a busca por apresentações em casas de repouso. Dizer que a vida era agitada seria um eufemismo. Mas eles não pararam. Marjorie ajudava a escrever os diálogos entre as músicas. Organizava folhetos. Trabalhava em estandes de eventos para agendar shows. Em certo momento, faziam concertos gratuitos para algumas dezenas de pessoas em pequenos salões, enquanto sonhavam com teatros e turnês mundiais. Quando a grande oportunidade surgiu graças ao álbum de 1994 Strauss & Company e ao sucesso viral de The Second Waltz, não foi sorte. Foram anos de construção, tijolo por tijolo. Mesmo assim, nem tudo foi fácil. Aquela réplica do Palácio de Schönbrunn de 2008 quase os levou à falência. Marjorie passou noites em claro vendo o dinheiro sair mais rápido do que entrava. Mas ela se manteve calma, calculista e cautelosa. Seu filho Pierre acabou se juntando ao negócio e acrescentou uma dose extra de visão empresarial para equilibrar a paixão artística de André. Mesmo hoje, ela se mantém distante da fama. Nada de fotos novas, nada de entrevistas públicas a menos que seja necessário. Ela viaja usando seu nome de solteira e evita ser reconhecida. Não é timidez, é intencional. Enquanto André se torna mais público a cada turnê, Marjorie se mantém reservada, criando um equilíbrio que permite que ambos respirem. Em casa, o ritmo de André diminuiu. Ele prepara o jantar, refeições orgânicas cuidadosamente planejadas.
Eles passam momentos tranquilos em seu lugar favorito, a Orangerie. Projetado pelo próprio André, este jardim interno é repleto de plantas exóticas. Borboletas coloridas e carpas deslizando sob murais em estilo toscano. É o seu refúgio após o caos das turnês. E é onde eles recarregam as energias antes da próxima grande aventura. Mas como André construiu essa determinação inabalável? Quem o ensinou a apostar tudo em seu sonho mesmo quando as probabilidades estavam contra ele? A resposta remonta a um homem. O sogro judeu que moldou sua mentalidade. E talvez seja o verdadeiro segredo por trás do sucesso de André Rieu. Edgar Coleman não era famoso. Ele não subia em palcos, nem segurava uma batuta. Mas sua presença estava presente em cada nota que André tocava. Edgar era um sobrevivente do Holocausto. Seu pai fugiu de Berlim em 1932, rumo a Maastricht em busca de segurança. 2 anos depois, o resto da família o seguiu. Edgar se escondeu durante a guerra protegido por uma jovem holandesa chamada Nelly, que mais tarde se tornou sua esposa e sogra de André. Nelly arriscou tudo. Ela se juntou à resistência holandesa e ajudou famílias judias a sobreviver. Anos depois, uma carta de uma família israelense chegou a André agradecendo a Nelly por salvar a vida da avó deles. Aquele momento ficou marcado em sua memória não como uma história distante do passado, mas como uma lembrança do legado ao qual seu casamento o ligava. E então veio a coleção de discos de Edgar. Quando André se casou com Marjorie em 1975, ele não ganhou apenas uma companheira. Ele adentrou um novo mundo sonoro. O bem mais precioso de Edgar não era dinheiro ou objetos de recordação. Era uma coleção de vinil com mais de 300 discos. Essa coleção apresentou a André um novo ritmo, uma linguagem inédita e um lado completamente diferente da música. Até então, André cresceu cercado pelos gigantes da música clássica Bach, Beethoven e Bruckner. Mas os discos de Edgar o levaram ao mundo da opereta, às melodias dos anos 1920 e sim aos Beatles e aos Rolling Stones. Para alguém criado em um lar musical formal e rígido, foi como se deparar com cores pela primeira vez. André não apenas ouviu, ele absorveu tudo. Essa coleção de discos se tornou a base para as primeiras apresentações da MRI Salon Orchestra. Ela moldou o repertório, moldou a atmosfera, moldou até mesmo a identidade visual, a energia, a mistura de diversão e nostalgia. Tudo isso surgiu do gosto de Edgar e da influência inicial de Marjorie. O impacto de Edgar não foi técnico, mas emocional. Ele ensinou André a se conectar com a essência por trás do som, e décadas depois essa influência ainda se manifesta literalmente. Em quase todos os concertos, André toca uma versão de Hava Nagila, a icônica peça de Klezmer. Sua apresentação da obra em 2010 é um dos vídeos de música clássica mais assistidos online, com mais de 14 milhões de visualizações no YouTube. Isso não é coincidência. É uma homenagem a Edgar, à história, à resiliência de pessoas que construíram algo novo depois de tudo lhes ter sido tirado. André ainda carrega esse peso com orgulho. Quando se apresenta em Israel, a reação é eletrizante. Bandeiras tremulam, multidões vibram, e ele responde com canções locais como Jerusalem of Gold, integrando cada cultura à sua turnê mundial. Ele se apresenta em Tel Aviv desde 2018 e cada concerto tem sido mais como um reencontro do que um show. Nos bastidores, a história de Edgar continua a guiá-lo. André sabe de onde a família veio. Ele sabe o quão perto tudo esteve de terminar antes mesmo de começar. E é exatamente por isso que ele celebra a vida com música. A mensagem é simples: continue dançando. Continue sonhando. Continue. Mesmo durante o confinamento, quando os palcos estavam vazios e os concertos cancelados, André manteve-se em movimento, assou bolos para a vizinhança, compilou imagens de apresentações passadas em um concerto virtual especial Magical Mastery. O evento foi transmitido de 19 de dezembro a 3 de janeiro, permitindo que fãs de todo o mundo vivenciassem a emoção, a energia e a nostalgia de casa. Ele não diminuiu o ritmo. Na verdade, redobrou os esforços. Em 2025,
Ele comemora seu 75º aniversário com um evento cinematográfico mundial, The Dream Continues. Este não é apenas um resumo de seus maiores sucessos. É um ingresso na primeira fila para um legado. De Nova York a Viena, do Bahrein a Sydney, André apresenta uma jornada através de suas apresentações favoritas ao redor do mundo. Um dos destaques: uma versão arrebatadora da música da noite de O Fantasma da Ópera. Outro, um dueto emocionante com seu irmão Robert enquanto cantam Paisue e relembram memórias da infância em Maastricht. Entre as músicas, André se abre compartilhando histórias, memórias e lições de uma vida construída sobre paixão e persistência. E depois a Emma, desde 2024. Ela tem viajado pelo mundo com André e a orquestra Johann Strauss. Ela já visitou o México, o Chile, o Bahrein, a Colômbia e muitos outros países. Sua presença no palco sinaliza algo importante. A história de André continua a se expandir. Ele não pretende parar. Está trazendo novas vozes, novos rostos e mantendo a tradição viva por meio da colaboração. E quando você pensa na dimensão de tudo isso, em como um garoto da MRI com um violino de segunda mão se tornou um dos artistas clássicos mais vendidos do mundo, você começa a ver o quadro completo. Um homem criado em uma tradição rígida. Um jovem casal lutando para conseguir shows e casas de repouso. Um sonho alimentado por discos de vinil e pela sobrevivência em tempos de guerra. Uma carreira que atravessa continentes, gerações e gêneros. Tudo se resume àquela influência silenciosa. Aquela que nunca esteve sob os holofotes, mas garantiu que eles sempre brilhassem. Edgar Cohen ajudou a moldar a essência da música e Marjorie a carregou adiante, entrelaçando o legado do pai em cada decisão, cada arranjo, cada turnê. Então, quando Marjorie se afasta hoje, dizendo adeus aos holofotes, aos ônibus de turnê, às longas noites nos bastidores, não é porque ela terminou, é porque ela cumpriu sua parte. O mundo vê André, mas foi ela quem construiu a base. Ela carregou o sonho quando ele ainda era apenas uma faísca. E agora, enquanto André se apresenta para plateias lotadas em Sydney, Viena e Tel Aviv, Marjorie observa de um canto tranquilo, sabendo que cada nota carrega a história deles. Da Berlim devastada pela guerra aos estádios lotados em 5 continentes, essa jornada não começou com a fama. Começou com amor, discos, resiliência e o tipo de apoio que nunca pede reconhecimento. Então, para onde a música vai agora? Essa é a pergunta final. E com o 75º aniversário de André, já passado, Emma ascendendo na hierarquia e a orquestra ainda em turnê pelo mundo, a resposta é simples. A valsa continua.